E alô galera, sou eu aqui da Era Palestras e Cursos, via de mão dupla, não esqueça, energia, somos energia, eu te ajudo, você me ajuda, eu te ajudo com muitos vídeos, é do seu interesse, assista meu canal e me ajuda aí, né, colaborando com quem? Com aprendizagem e inscreva-se no meu canal, vamos lá. Ok, chega. Tá. Deixa comentários também. Ops. Então é o seguinte, desde o início do mês, o reservatório de água de uma cidade vem perdendo água a uma taxa constante. Uma taxa constante, aplicação, taxa. Então vamos lá. Taxa, vamos aqui. Nossa taxa. Taxa, vamos chamar essa taxa de um casinho. Tá? Constante, taxa, casinho aqui. Tá bom? Ok? No dia 10, o reservatório está com. Isso. Vamos aqui, ó. No dia 10, ó, dia 10, tá? O reservatório está com essa capacidade de 450 milhões de litros, tá bom? Milhões, ó, milhões de litros, tá, turma? De litros, milhões, litros. Pronto, vamos fazer assim, tá ok? Tá? De água. No dia 20, aí no dia 20, ok, já estava com 250 milhões. Ó, milhões de litros. Lembrar que símbolo não tem plural. Tá? Qual a função que representa o volume de água? Bom, se é função, vamos chamar função, lembra de função do primeiro grau, função do segundo grau e assim por diante. Vamos chamar essa função de V de T, porque trata de tempo, né, e de litros, né? Ele quer saber quem é a função, tá? Ok? Que aí reservatório em função do tempo. O tempo está em dias. Só para lembrar de função, aqui vai ser uma função do primeiro grau, porque eu coloquei, já vou até ali para, né? Ó, quando se fala em função do primeiro grau, é uma coisa parecida com isso aqui, ó. Parecida não, né? Um y igual a um f de x, que é igual a quem? Ó, se é do primeiro grau, a x mais b, certo? Certo? É uma coisa assim, ó, quando se fala em função do primeiro grau. Mas por que você disse que é função do primeiro grau? Porque, olha, é uma reta. Eu deixei aqui uma representação básica, né, isso, do gráfico que aí, né, está assemelhando, né, a questão. Então é assim, olha só. No dia 10 do mês, ó, 10 do mês, tinha lá 450 milhões de litros de água. Então, aqui no eixo Y, o eixo do volume em litros, que é em milhões, ok? No eixo X, os dias. Então, no dia 10, estava lá com 450 milhões de litros de água. No dia 20, já diminuiu muito, diminuiu uma quantidade de litros de água em milhões, e aí por dois pontos, ó, um ponto, o 10 com 450 milhões é um ponto, o 20 com 250 milhões é um outro ponto, tá? Ok? E aí o segmento de reta vai unir esses dois pontos. Então houve uma queda, começou lá, tinha lá 450 milhões, né? Vamos aqui, né, assegurar que nós estamos estudando a partir desse dia. Não me interessa aqui do 0 ao 10, até dá para ter uma ideia, certo? Mas o início aqui da contagem, o início da função é no dia 10 daquele mês e aí por diante, tá ok? Tá certo? Então, no dia 20, estava com 250 milhões. Então, com esses dados, eu consigo montar, então, a equação, que nesse caso é uma função. Se eu pensar aqui, ó, eu tenho aqui um ponto, né? Eu vou ter aqui um ponto, esse ponto é 10 do dia e 450 milhões de litros, que é o correspondente lá, né, o escoamento.
tá certo? Neste outro dia, qual é o ponto que a gente tem? O 20, né, do dia, né, do mês lá, dia 20, 10 dias após, e 250 milhões de litros, que corresponde a esses dois pontos aqui. Tá bom? E aí, você lembra de alguma coisa de coeficiente angular de uma reta? Lembra, lembra, lembra? Tem que lembrar. Opa, não lembra não? Olha lá, vamos chamar esse coeficiente, vamos chamar de A mesmo, tá? A. A em números reais ou em ângulo, tá? Como é que a gente fazia mesmo? Como é que era isso, o coeficiente angular de uma reta? Você vai pegar um y2, que é o y lá do final, menos um y1, e são nomenclaturas, tá bom? Você pode chamar de outro nome. E aí vai ter um x2 menos um x1. Lembra disso? Lembra? Ah, então, lembra aí? Isso aqui, quando se trata. Isso aqui, ó, vem exatamente dessa questão aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, é aquela questão lá, né, do cateto, depende do ângulo que você tiver, né? Tá bom? Vamos falar, é desse ângulo aqui. Ah, desse ângulo, então, cateto adjacente sobre, desculpa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Depende do ângulo que você tiver. Neste caso aqui, galera, ó, esse tracejado aqui, se eu for prolongar isso aqui, ó, isso aqui é paralelo ao eixo X. Então, o ângulo dessa reta, que aqui é dado por um segmento de reta, é isso aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de K, já que esse cara é o K que a gente quer, tá bom? É o K que nós queremos, tá ok? Então, exatamente dentro desse contexto que a gente vai montar a nossa equação, que é isso aqui, só que, né, usando esses valores aqui. Então, supondo aqui é o X 1, quer dizer, o y1 e y2, né? O x1 e o x2, tá certo? Que é o inicial e final. Então é o seguinte, vamos lá. Vamos à nossa representação da função. Por que era? Porque ele quer aqui, né? Olha lá, a função, né? Ele quer a função que representa esse escoamento. Então, a função vai ser desse tipo aqui, ó, do tipo, só que usando, né, o tipo aqui de uma função do primeiro grau, só que usando esta nomenclatura aqui, esses nomes. A variável aqui é t, porque trata de tempo. Aí é um k vezes o t. Então, aqui, o que eu tenho na função ax? Vou chamar de kt, mas poderia ser, tá? Mais um valor aqui que a gente já vai localizar quem é. Vou chamar de c. Então, como é que a gente vai determinar esse K aqui? Como é que a gente determina este K? Igual a esse processo que a gente fez aqui, ó. Então, aqui é o seguinte, ó. K vai ser o... Lembra que o final menos o inicial. Então, aqui vai ser o 250 menos o inicial. Nesse caso aqui seria o y1, certo? Então, menos 450, menos 450 sobre a diferença das abscissas. Nesse caso, vai ser o 20, que é o final, lembra? Final x2, seria o caso 20, menos o 10, certo? Né? Ok? Então é sempre assim, olha lá, y2 menos y1, quer dizer, o final menos o inicial sobre o final menos o inicial. Tá certo? É assim que a gente vai achar esse casinho aqui. Como é uma reta decrescente, tá vendo? Decrescente, esse cara aqui vai ser negativo, tá? Então, esse cara aqui, vou fazer aqui na frente. Vai ficar 250 menos 450, que vai dar menos o quê? Menos 200, certo? Menos 200. Ok? Sobre 20 menos 10, que é 10. E aí, esse cara aqui, ó, vamos simplificar aqui, vai dar menos 20, certo? Portanto, o nosso K, que é o nosso coeficiente da variável ali t, é menos 20. Ok? Achamos aqui. E quem é o C? E o C, quem vai ser o nosso C? O nosso C é o seguinte, ó, o ponto inicial, o valor inicial que a gente está contando
A quantidade em milhões de litros que está, né, escoando foi a partir do dia 10. Então, o nosso início é dia 10. No dia 10, a gente tinha 450 milhões. Mas perdeu quanto aqui? Perdeu 200. Perderam aqui 200 litros. Quer dizer, né, houve o escoamento de 200 litros. Então, esse cara aqui, o C, esse C que corresponde ao nosso B ali, é 650 milhões de litros. É isso. Esse cara é isso. Por que era? Porque ó, se vai escoando a uma taxa de 20, né, é, por, por período de 10 dias, né, então eu tenho aqui 10 dias de período, esse período de 10 dias, 10 vezes menos 20, aí considerando o valor absoluto, 10 vezes 20 é 200. Então, ele perdeu, escoou aqui, na verdade, 200 milhões. Então, aqui ele tinha quanto? 650 milhões de litros. Portanto, a nossa função que dá exatamente o escoamento dessa água nessas condições, nesse tanque, nesse reservatório, vai ser o menos 20 vezes T, ó, menos 20 vezes T, mais o C, que é 650 milhões de litros. É esse o escoamento. Então, quando eu continuar aqui, depois de 10 dias, não é isso? Vai esvaziar mais 200, né? Então, vai ficar o quê? Mais 200, vai ficar 250, né? E assim, né? Vamos lá, eu tinha aqui, ó, 650, né? Tinha 650. Esvaziou 200 milhões de litros, ficou o quê? 450. Depois, com mais 10 e assim por diante, até finalizar lá o escoamento total, se quiser, tá bom? Então, neste caso aqui, é a letra A. Essa expressão é muito parecida com essa, exatamente uma função do primeiro grau. Tá ok? É um exercício simples, que é muito fácil de cair em vestibular, né? Em prova, em concursos por aí. Aí fique atento. Isso aqui é uma aplicação de quê? É uma aplicação de função do primeiro grau, equação do primeiro grau, estudo, né, do coeficiente angular, que eu falei para vocês. Se vocês pegarem aqui, ó, a inversa desse valor aqui, que é menos 20, vai dar em grau alguma coisa. Quer ver? Ó? Aí você vai lá na sua calculadora, se for o caso, né? A inversa da tangente. Aí coloca menos 20. Ok? E aí vai dar 87 graus. É a inclinação dessa reta aqui com o eixo x. Se continuar aqui, aqui paralelo, tá? Paralelo ao eixo x. Então aqui, ó, esse coeficiente angular é mais ou menos aqui 87 graus. Ok? Perfeito? Bom? Então, e aí finaliza o exercício, tá? Que é o nosso exercício do reservatório, tá bom? Espero que tenha gostado. Sucesso aí nos estudos!